Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz Gota, eu sou a irmã Martina e hoje, no último vídeo dessa nossa série, nós vamos falar sobre o nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco. Depois de dois papas extraordinários, mas extraordinários, atenção, como homens, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua, enfim, né, grande experiência de vida. Como papas foram pessoas, João Paulo II e Bento XVI, que seguiram a mesma linha dos papas anteriores. A Igreja se caracteriza por isso, né? Os papas não refazem ou desfazem os que os anteriores fizeram. Apenas mudam, às vezes, algumas coisas práticas, algumas coisas organizativas, mas, obviamente, a linha teológica é a mesma, tem que ser a mesma. O Papa não tem nem autoridade para fazer uma mudança teológica. As pessoas acham que a Igreja funciona um pouco como uma ditadura, né? Governada por decretos-leis. O Papa agora disse que isso é possível, o outro disse que não. E não é assim, absolutamente. Os papas nada mais são, inclusive o título muito formal deles, mas que expressa bem essa realidade, é servo dos servos de Deus. Ele está ali para servir, confirmar, orientar, enfim, né, esclarecer, aplicar a fé que não depende dele, que não vem dele, aos tempos nos quais ele vive. Então não existe essa característica ditatorial na igreja como muita gente acredita. Enfim, João Paulo II e Bento XVI fizeram pontificados, sobretudo, né, o primeiro realmente fora do comum, extraordinários, e depois deles a gente, de certa forma, volta àquela linha de papas tipicamente italianos, tipicamente párocos, vamos assim dizer. Jorge Bergoglio nasceu na Argentina, mas é filho de imigrantes italianos. A família, a cultura familiar, o sangue das veias dele é italiano, obviamente. Isso a gente repara muito, ele é muito parecido com papas italianos do século XX. Obviamente que ele não tem o calibre intelectual de um Paulo VI, por exemplo. É a primeira vez, inclusive, em muito tempo que um papa não é doutor universitário. Ele não tem tampouco a experiência internacional de um João XXIII. Ele, né, passou a vida inteira praticamente na Argentina, mas ele traz consigo características e elementos que dão a ele uma riqueza peculiar, que outros papas não tiveram. Talvez as duas principais sejam o fato dele ser um jesuíta, primeira vez que há um papa jesuíta na história. O jesuíta é enfim, né, uma pessoa com um carisma muito especial, muito determinado dentro da igreja. Basta estudar um pouco a história dos jesuítas. O Papa é um jesuíta profundamente, né? Ele tem certamente esse calibre. Isso se mostra, por exemplo, nessa preferência dele, ou nessa insistência dele pelas periferias, pelo que está longe. Enfim, né? Muito mais interessante para ele é isso do que o que está perto dele, do que a rotina do dia a dia. Isso é típico do espírito missionário do jesuíta. Essa de certa forma, quase irreverência com relação às regras, com relação à formalidade, né? O jesuíta não se encaixa bem em regras, toda a sua história é assim. E isso é muito típico dele também. Gosta muito dos desafios, gosta muito, de certa forma, né, de justamente desafiar as coisas que já estão lá há muito tempo, todo mundo faz assim, ninguém mais sabe o motivo direito. Isso é típico do temperamento jesuíta. E tem, por outro lado, também um horror, uma alergia quase ao conforto, né? A uma vidinha ali segura, paradinha, rotineira. De novo, isso é típico do jesuíta, que desde o seu começo, desde de Santo Inácio de Loyola, né, são pessoas que justamente deixam o confortável, deixam a sua zona de conforto, como o Papa Francisco sempre diz, para se dedicar a missões extremamente difíceis, inclusive, muitas delas dando no martírio. Esse mês a gente celebra, por exemplo, os mártires jesuítas do Canadá, enfim, né? E a gente tem no Brasil também tantas histórias assim. Por outro lado, o Papa Francisco é um latino-americano e traz com isso, né, consigo também características muito típicas da América Latina, embora filho de italianos, ele nasceu já na Argentina,
essa característica, por exemplo, de desorganização, de certa forma, indisciplina, que é muito nossa na América Latina, informalidade, tem horror a tudo que é muito formal, né, e arrumadinho. Ele prefere 1000 vezes falar espontaneamente, quantas vezes ele deixa de lado o discurso escrito e fala espontaneamente. E claro, quando a gente fala espontaneamente, enfim, né, nem todas as palavras são exatamente pensadas anteriormente. Esse calor humano, essa quase impulsividade emocional que ele tem, essa grande ternura que impressionou muito o mundo logo nos primeiros dias, né, depois da sua eleição. E, por outro lado, essa característica muito nossa também na América Latina de ser pé no chão, de ir direto ao ponto, né? De não ser amigo de abstrações, e ideias complicadas e explicações longas, né? Pessoa que fala muito a linguagem, a gente diria no Brasil, do povão, né? Fala diretamente, não perde tempo, de certa forma, com muitos vernizes, né? E com palavras mais difíceis. E um homem também, claramente, essa é uma das coisas que eu pessoalmente mais admiro nele, um homem sem medo, um homem extremamente corajoso, a posição dele, inclusive ser eleito Papa quando o outro Papa, né, uma pessoa tão importante, ainda vive. Isso precisa muita coragem, isso precisa muita tenacidade, e ele, durante esses anos de pontificado, mostra isso. A gente nunca vê o Papa Francisco, né, com cara de medo ou abatido, muito pelo contrário, ele é um homem forte, um homem realmente decidido. A gente poderia dizer, de certa forma, que João Paulo II é uma pessoa que merece ser estudada, cada documento, né? Cada frase do Papa. Você precisa, inclusive, ter, às vezes, dicionário, enciclopédia, porque é uma linguagem, às vezes, filosófica difícil para quem não está acostumado com ela. Bento XVI, por outro lado, é um Papa para ser escutado. Você pode fechar os olhos e escutar o que ele diz. Precisa, muitas vezes, também, né, prestar bastante atenção para entender. Ele é, sobretudo, um professor. João Paulo II era um herói, um líder, uma pessoa, né, um grande, fora do comum filósofo. E Bento XVI é aquele que explica, que enfim, né, que é um mestre, é um professor. E Francisco é um amigo, um irmão, alguém com quem a gente pode conversar, nem estudar, nem escutar de olhos fechados, mas sim conversar. Inclusive, ele gosta disso, né? Ele adora estar num ambiente no qual ele possa simplesmente conversar. E as suas homilias, muitas vezes, são assim, são conversas que ele está fazendo com quem está ali escutando. E por isso mesmo, claro, a gente pode discordar do Papa muitas vezes. De novo, a gente falava no início, né, na introdução, o Papa é um homem como nós e cheio de defeitos, inclusive pode ter às vezes defeitos grandes, também ele está submetido, né, a invejinhas, a ciúmes, enfim, a coisas normais. Não só o Papa Francisco, qualquer Papa, mesmo os Papas muito santos, se a gente fosse parente deles, né, e certamente muita gente faz isso, diria, ô Jorge, e aqui eu não faria assim não. Mas também com Bento XVI, também com João Paulo II, obviamente que nem tudo o que eles fizeram no sentido da prudência, né, no sentido de acertar em cada caso o que é melhor fazer, foi acertado, ou se foi ou não, pelo menos é passível de discussão. E assim, é com o Papa Francisco, ele tem um estilo muito dele, ele tem um estilo muito próprio. Mas toda essa questão de se falar de uma oposição, né, que a mídia explora isso tanto, né, e nós católicos também, quanto há disso na igreja, de uma oposição clara entre o Papa Francisco e principalmente o Papa Bento XVI, obviamente, isso é tipicamente fruto de grupos extremistas, vamos dizer assim, né? De grupos radicalizados ideologicamente, porque teologicamente é só ler com cuidado as homilias, os escritos. Outra coisa, claro, é que o Papa fala numa entrevista rapidamente, sem, né, ter pensado muito sobre isso, usa às vezes uma expressão que pode ser ambígua. Outra coisa é o seu estilo próprio, a sua personalidade, que pode ser menos incisiva ali, mais ali. Bento XVI é muitas vezes, né, tomado como um papa super conservador. Nada, ele é daqui dessa região da Baviera, que é uma região muito antiga, católica, de mais de 1000 anos. As pessoas têm um hábito, assim como o meu, é um hábito que tem 400, 500 anos de história. Outras irmãs, em outras partes do mundo, não faz sentido ter um hábito assim. E Bento XVI cresceu nesse ambiente, né, de paramentos antigos, dessas coisas. Uma vez ele pôs eu acho que numa missa, numa conferência, uma espécie de boinazinha que os papas usam, e isso todo mundo tomou como se fosse um sinal de que a gente está voltando à época antes do concílio. O último papa que usava essa mesma boinazinha vermelha era João XXIII, não menos do que ele, que foi quem convocou o concílio, chamado às vezes o Papa comunista, né, pelas pessoas mais de direita.
Então, é claro, a mídia e os grupos, né, tomam, às vezes, sinais mínimos para criticar e para fazer as suas próprias ideias. O Papa Francisco falou, por exemplo, na volta do Rio de Janeiro, né, que nós não podemos julgar os homossexuais. E pronto, todo mundo já fala que ele está, então, aprovando o casamento de homossexuais. Não é nada disso, ele tem toda a razão no que ele está falando. A gente não pode julgar ninguém, absolutamente, né? Nenhum de nós é ninguém para julgar ninguém. Outra coisa é ver as coisas em si, em nós mesmos, em primeiro lugar, e nos outros, se, né, correspondem ao plano de Deus, à vontade de Deus ou não, mas não com julgamento. Ninguém é ninguém para julgar ninguém, nem o Papa. Mas sim, as pessoas já tomam isso como, enfim. Outra coisa é o documento que ele escreveu, por exemplo, muito bonito sobre o casamento, a família, chamado Amores Letícia, Alegria do Amor. Eu perguntei a várias vezes, a várias pessoas, pessoas inclusive freiras, né, ou padres, se leram o documento do começo ao fim. Não é grande e é facílimo de se ler, muito, muito agradável. E não, as pessoas, a grande maioria, se não todos, me disseram, não, nunca li, não tenho muito tempo para ler. Mas as críticas eu vi na internet, que não sei quem falou, porque um parágrafo, uma palavra, quer dizer, as pessoas deixam se levar, inclusive pessoas de dentro da igreja, às vezes de dentro da clausura, por coisas que são faladas na internet, mas o documento do Papa mesmo, muito pouca gente lê. Muito pouca gente lê as homilias que ele faz, muito pouca gente lê, né, o que realmente ele escreve. E assim por diante. E por isso escapa muitas vezes da gente, e da gente dentro da igreja, o bem, a graça que Deus está querendo mandar para a gente nesse momento da história através do Santo Padre, né? A gente fica às vezes se perguntando, vale a pena então tanto esforço? Claro que vale, porque as pessoas de boa vontade, como diz, né, o anúncio dos anjos, o nascimento do Nosso Senhor, para as pessoas de boa vontade é que Deus fala. A gente precisa de boa vontade para escutar, porque senão Deus pode falar e a gente não escuta, como a brisa do profeta Elias, né? Deus não estava no vulcão nem no terremoto, Deus está na brisa, suave e mansa. A gente precisa querer. Deus respeita sempre a nossa liberdade, Ele não força. É preciso que a gente queira escutar, mas se a gente quiser, claro, como graças a Deus, né? Tem tanta gente no mundo que quer, e isso fica para a história, para depois, para a posteridade. Estão lá as palavras, e principalmente eu acho que no Papa Francisco, né, tão importante essas ideias dele, sobretudo de que a gente precisa de hoje em dia, o que ele chama uma revolução da ternura. A gente precisa de novo de ternura. Ternura, atenção, não é sentimentalismo, ele explica isso muito claramente, não é ser sentimental, bonzinho com todo mundo, fechar os olhos e ser cego, não. Ternura é uma coisa fortíssima, a ternura é sobretudo a atenção à dignidade do outro, é ver no outro uma imagem de Deus, é tratar o outro como algo sagrado, é dar atenção, é dar-se, é abrir-se à pessoa do outro. E hoje a gente precisa tanto disso nessa época que a gente vive fechado muitas vezes, né? No nosso próprio mundo, cuja comunicação com os outros é apenas uma comunicação eletrônica. Ternura é uma coisa profundíssima, é um aspecto da caridade de Deus, que vê no outro a própria figura de Deus e que respeita e ama o outro, portanto. Ele fala isso tão bonito, tão bonito. Outra coisa, essa ideia da igreja como um hospital de guerra. E ele diz, a igreja, né, hoje em dia o mundo está tão destruído, tão desorientado, tão, enfim, né, massacrado muitas vezes. A igreja, em primeiro lugar, essa, como dizia João 23, já, enfim, né, essa mãe e mestra, em primeiro lugar ela é uma mãe, juíza ela não está aqui para julgar os outros. Nosso Senhor mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A igreja tem que ser essa mãe, mestra também, para ensinar, não para dizer que tudo é certo, que tudo vale, não, senão ela já não serve mais, né? Perde o sal da terra, não é mais luz do mundo, mas sim com mão de mãe, com mão de amor, com mão de caridade. De novo, documentos e documentos e homilias nos quais ele fala sobre isso, com uma beleza, uma profundidade, mas muitas vezes isso escapa a gente, né? E, por último, essa ideia que ele expressou também num discurso aos bispos no Brasil, inclusive, me lembro muito bem, de que a gente deve ir às periferias, mas não ficar nelas. A gente não deve nunca se isolar das pessoas que precisam da nossa ajuda, mas não quer dizer, então, né, deixar as nossas convicções serem abaladas. Ao contrário, para ajudar, a gente precisa justamente, de certa forma, de novo, Papa B XVI, né,
ter muito claro o que é a verdade, o que é o bem, não como algo que eu possuo, mas como algo que está acima de mim. Portanto, me parece um bom fim aqui para a nossa série, essa alegria que a gente tem, eu tenho pessoalmente imensa com um Papa como o Papa Francisco, que é um homem de Deus, um homem bom, um homem que certamente, né, leva a igreja conduzido pela mão de Deus nesse momento, um amigo, um irmão, alguém que continua os outros pontificados dessa nossa época tão rica em Papas Santos. Que Deus abençoe o Papa Francisco, que Deus dê a ele força, dê a ele sabedoria, dê a ele saúde e que ele possa contar com a nossa obediência em termos, né, de doutrina, de moral e com o nosso respeito, com o nosso afeto, com o nosso amor por ele. Grande abraço, Deus nos abençoe a todos e vamos seguir em frente nesse caminho que não é fácil, mas que é, né, a porta estreita, o caminho que vai dar no céu, e Deus está aí por todos nós. Grande abraço!